nosso primeiro convidado de hoje, o advogado Marcelo Shoa, professor de Direito da Universidade de Fortaleza. Felicidade imensa recebê-lo aqui, meu querido Marcelo Shoa, no Bom para Todos. Seja muito bem-vindo. Passo para você saudar. Quero desejar um feliz 23 aí para você e para todos os seus. E vamos comentar aí as questões candentes da cena política do Brasil. Tudo bem contigo? Olá, meu querido amigo Gustavo Conde. Já estava com saudades, comunidade aqui da Rede TVT. Também estava com saudade do Bom para Todos. Estou chegando de Brasília, então estou entusiasmado. Dizer que esse ano, apesar dessas notícias já drásticas que você já começou narrando, não tem como não ser melhor do que o que passou. É um ano de reconstrução, é um ano de muita esperança e de muita expectativa positiva. Eu tenho certeza, Conde, que nós vamos dar uma virada histórica. Na verdade, é um outro nível de realidade, né? Quando a gente vê os ministros dando entrevistas agora aí, a gente percebe que tem uma preocupação real e já começaram com muita força, né, o Shoa? Como é que você está lendo esse começo de governo? Quer dizer, o revogaço, também tivemos um exoneraço, né? Muita gente que foi ali aboletada em cargos pelo governo anterior já foram exoneradas aí pelo novo governo. Faz um balanço para a gente da tua leitura aí. Porque assim, Conde, quando a gente fazia uma análise do governo anterior, a nossa crítica era quase a constatação do fim do mundo, porque a gente chegava à análise, mas não via como reverter a situação, porque o governo ele vinha para destruir e cada vez piorar um pouco mais. Dessa vez a gente detecta, mas a gente detecta com a visão de que certas coisas podem ser levadas a sério, ou tocadas adiante, ou reconhecidas como importantes para o Estado brasileiro. Então, por exemplo, essa primeira notícia que você falou, que você mostrou, do policial colocando um saco plástico na cabeça, na cabeça de uma mulher, isto aí foi tratado pela transição de governo no GT de Direitos Humanos, do qual eu tive a honra de participar, como violência policial. E pelo discurso do ministro Silvio Almeida ontem, a gente percebe que esse tema será tocado com a responsabilidade que merece pelo Estado brasileiro, assim como também pelo ministro Flávio Dino. Talvez não seja a competência, não sei, tenho a impressão que deve ser uma matéria de competência estadual, não sei qual é o nível de polícia envolvida, mas o Estado brasileiro não vai fazer de conta que isso não aconteceu. Então já é uma coisa diferente, né? Da mesma maneira, esses revogaços ou esses exoneraços, como você está falando, são pessoas que são, assim, não é revanchismo, simplesmente são pessoas que são incompatíveis com a manutenção do Estado democrático de direito. A gente não pode esquecer que essas pessoas, boa parte delas até uma semana atrás, estavam sem reconhecer o resultado da eleição, pedindo intervenção das Forças Armadas. Então é natural que a gente vá retomando aos poucos a normalidade do país. Eu estou muito entusiasmado, confesso para você que fiquei muito feliz com o discurso do Silvio Almeida. Eu sabia que ele era brilhante, eu trabalhei com ele, não tinha a menor dúvida disso. Eu já sabia antes de trabalhar com ele na transição que era um intelectual de primeiríssima linha no mundo, né? Mas o discurso dele foi muito impactante, não só pela beleza, né, de reconhecer os vulneráveis e de mostrar aos vulneráveis que esse será o governo que irá ao encontro deles, mas também porque ele tornou público uma série de preocupações que a gente teve durante a transição e que não tinham sido colocados naquela sistematizaçãozinha do relatório final de transição, claro, porque são muitos assuntos e são muitas pastas, mas o Silvio Almeida ele teve a competência, isso eu estou dizendo de quem estava dentro, né, e percebe pelo olhar de dentro para fora, de ir pontuando um por um, sabe? Aos poucos ele falou das crianças e dos adolescentes órfãos da Covid, ele falou da Comissão Especial de Mortes e Desaparecidos Políticos, da Comissão da Anistia, do Direito dos Idosos, das pessoas com deficiência, uma série de matérias que eu acho que na sistematizaçãozinha final do relatório não foi tratado, mas ele fez questão de fazer uma homenagem. Então, assim, na área dos direitos humanos, a minha percepção é a melhor possível, Coach.
Marcelo Shoa, você participou do GT de transição na área de direitos humanos, esteve ali perto do Silvio Almeida. Eu diria até mais, né? No caso do Silvio Almeida, a gente teve um discurso absolutamente histórico, né? Do nível de um discurso do Martin Luther King, I Have a Dream, né? É uma coisa que entra realmente já para o imaginário imediatamente, pela contundência, pela densidade, e eu diria, não foi só também um elencar assim dos problemas brasileiros, mas nós ganhamos uma nova voz, né? Uma voz com o devido ethos e com a devida indignação, com a devida contundência. Eu fiquei muito impressionado realmente com o discurso. Aliás, o Brasil inteiro ficou emocionado também. E aí eu queria te perguntar como é que foi durante o GT de transição, ali na sua colaboração, junto ao Silvio Almeida e tudo mais, como é que foram as discussões? E queria mais uma palavra sobre esse discurso histórico aí do novo ministro de Direitos Humanos do Brasil. Ele é brilhante, né? Você cita aí o Martin Luther King, eu acho que o Silvio Almeida ele vai no caminho, é jovem, né? Ele está começando, na verdade, na vida política, ele já começa com o pé direito, ele já era um intelectual reconhecido. Eu pude perceber na transição que também é um camarada que sabe medir muito bem as palavras, sabe agregar, né? E já montou um ministério que é a cara da responsabilidade que ele tem. Quer dizer, a doutora Rita, como secretária executiva, que também participou do GT de transição, é defensora pública da União lá no Paraná, também é uma mulher negra. Né? O Bruno Renato, ouvidor de direitos humanos, também é um militante negro. Então, assim, ele vai dando um perfil de diversidade necessário que o Brasil tenha na sua governança, porque, afinal de contas, isto é o Brasil real. Né? Você não pode ter um Brasil pensando em direitos humanos por terceiros. É preciso que as pessoas que aqui no Ceará a gente tem um ditado que o pé dói mais, o calo dói mais no pé de quem calça sapato, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, assim, não basta você ter só a intuição ou a consciência intelectual. Quando você vive o problema, você passa a lidar de maneira diferente. Então, eu fiquei muito, muito, muito feliz. Acho que ele mostrou. E outra coisa, né? O nível de ministro de direitos humanos que nós temos foi para dizer o seguinte: olha, direitos humanos não é uma politicazinha, não. Direitos humanos é uma política importante. Nós vamos analisar as questões econômicas, matemáticas, não sei o quê, mas ele puxou direitos humanos lá de trás para a ponta. E isso foi genial. Agora aí é mérito total do nosso ministro, que é de fato brilhante. Impressionante, Silvio Almeida. E agora, aproveitando que o Silvio também é integrante do Prerrogativas, eu vou trazer uma nota aqui de que o Prerro, né, o grupo de advogados... Aliás, eu não sei se você faz parte... Você faz parte do Prerrogativas, Marcelo? Faz, né? Faço, aqui do Ceará. O grupo, aí do Ceará. O grupo vai entrar na justiça porque houve ali algumas... como a gente já esperaria, né? O ministro Múcio é um apaziguador e o ministro Dino é enfim, um quadro que vai querer recolocar a ordem no país, aí as hierarquias devidas e o devido respeito à Constituição. Os acampamentos que ainda estão aí desses golpistas, né? O ministro Múcio contemporizou, o Dino disse que seria preciso desarmar, e o Prerrogativas vai entrar na justiça pedindo para que o ministro Múcio justamente desarme de uma vez por todas esses acampamentos que ainda existem no Brasil. Eu queria saber a sua opinião sobre esse processo aí, o papel do Prerro mais uma vez aí, né? Está em discussão, né, Conde? Assim, quem falou é a voz importante do Prerrogativas, o Marco Aurélio. Mas colocando de forma franca, está numa discussão mesmo do grupo, se é o momento, se não é o momento, se deve, se não deve. Eu acho, a minha opinião pessoal, é que aqueles acampamentos eles são criminosos. Então, assim, o crime ele não pode ficar sendo cometido de forma continuada. Até porque, como colocou o ministro Flávio Dino, que também é do Prerrogativas, mas antes de Prerrogativas, hoje é o ministro da Justiça, na ocasião de agradecimento da transição das pessoas que trabalharam, ele disse que essas coisas seriam investigadas e punidas porque é o imperativo da lei, né?
Então, assim, não parte muito do desejo ou não do prerrogativas. Eu acho que como um grupo da sociedade civil, você tem que tocar o que tem que ser tocado, independentemente de ter ministro ou não. A gente tem que fazer o que tem que ser feito e falar o que tem que ser falado. É para isso que nós estamos num governo democrático. Se o Zé Múcio é o ministro estrategista que vai ter que dialogar, né? Bom, isso aí é o papel dele. Nosso papel enquanto vigilante das ações de legalidade de uma sociedade será mantido. Eu sou daquelas vozes do Prerrogativas que concordo com o Marco Aurélio. Mas tem gente que acha que não é o momento, só está com 2 dias de governo. Tá? O Marco Aurélio quer entrar, né, na justiça. Né? Marco Aurélio falou. Você também e o Prerrogativas, como é um grupo, enfim, tem muita gente ali, e é por isso que a força do grupo é justamente esse contraditório que também dali brota, né, para a gente construir consensos. O Shoa, a gente está vendo uma situação atípica em todos os sentidos, quer dizer, um presidente que deixa o governo, ele praticamente está sendo nomeado foragido nos Estados Unidos, até pelos seus apoiadores, que já estão deixando de apoiar. Uma situação muito estranha, e ele já vem aí, a gente já tem uma série de denúncias que vão ser evidentemente postas aí, e dessa vez em primeira instância. Como é que está para você essa sequência do Bolsonaro? Ele já é passado no Brasil? Não, o Bolsonaro é um delinquente, né? Quanto mais. Ele delinquiu durante o governo inteiro sob diversas perspectivas. E a notícia que a gente escutou agora é que os senadores da CPI, indignados com a não providência tomada pela Procuradoria da República, no caso dos indiciamentos sugeridos, iria postular esses mesmos indiciamentos na Justiça de primeira instância. Agora, eu não sei bem de qual será a estratégia, porque, na verdade, os pedidos de indiciamento eles não se esgotaram no STF. A ministra Rosa Weber tinha dado prazo para a PGR se manifestar. Alguns a PGR tinha se manifestado, pedido arquivamento, mas a ministra também não tinha decidido arquivar. Então, eu não sei se é pedir para mandar para a primeira instância ou se vão entrar novamente. O fato é o seguinte, e eu estou com a cabeça fresquinha porque eu tenho um livro para sair sobre isso agora em janeiro, que foi minha defesa de pós-doutorado. Nós estamos falando de epidemia com resultado de morte, de infração de medida sanitária preventiva, de charlatanismo, de falsificação de documento particular, de emprego irregular de verbas públicas, de prevaricação, sem falar nos crimes contra a humanidade, em diversas modalidades que foi cometida pelo ex-presidente, esse que disse estar foragido dos Estados Unidos. Eu não duvido, porque ele sabe que isso aí é só uma parte, né? Ainda tem os atentados ao Estado Democrático, o direito, tem os inquéritos de fake news, essas coisas que eu acho que o STF ficará com a própria competência, porque são investigações, inclusive, contra a integridade física dos próprios ministros e da corte em si. A notícia, portanto, de baixar para a primeira instância são da epidemia, mas há muita coisa aí e o Bolsonaro vai ter que responder. E é muito bom, viu, Conde, porque o Brasil hoje está ultrapassando 694 mil mortes de Covid, e as estimativas é de que quase 500 mil vidas poderiam estar aqui conosco se não fosse a irresponsabilidade desse governo. Na verdade, não foi irresponsabilidade, né? Há uma relação aí de interesse mesmo em apostar na imunidade de rebanho, essas coisas que a gente já sabe. E ele ficou em pânico, inclusive manifestou dos Estados Unidos, da Flórida, de onde ele está, que iria processar o presidente Lula, porque se quebrar o sigilo da carteira de vacinação dele, né, ele está muito preocupado com isso, porque talvez ele tenha se vacinado e feito todo esse alarde para que as pessoas não se vacinassem e tudo mais, vai ficar muito feio para ele. Agora, o Shoa, se o Bolsonaro resolve não voltar na data prevista, parece que ele quer ficar 2 meses ali, ele vai começar a ser declarado oficialmente um foragido, né? Essa situação, você acha que ela pode se prolongar? Sinceramente, conhecendo o Bolsonaro, a impressão que dá é que ele não vai voltar para o Brasil.
Ele tem um visto, né? Enquanto durar o visto dele, ele está numa condição legal, porque afinal de contas não há nenhuma determinação judicial de apreensão de passaporte, de não saída do país, mas em algum momento esse visto vai cessar, como acontece com todas as pessoas. Em algum momento a justiça vai chegar num ponto em que vai requisitar a apreensão do passaporte dele. Eu não tenho dúvida disso. Com relação à carteira de vacinação, Conde, eu acho que assim, foi muito prudente a Advocacia Geral da União pedir um tempinho aí para discutir sobre aquele sigilo que pode ser aclarado ou não, porque, afinal de contas, existe uma lei de acesso a informações que falam de documentos sigilosos. E há aquela questão, né, de puxar um documento próprio dele, uma coisa pessoal. Embora eu, por exemplo, ache que ali era o presidente da República, né? E que a ação dele de negar acaba contagiando a sociedade, uma parte da sociedade, no ânimo de não se vacinar, e acabou, né? Mas o medo dele não é esse da carteira, não. O medo dele são os outros sigilos mesmo, que tem muita coisa para vir a público, de bandalheira que foi feita nessa curriola, de cartão corporativo, de uso do erário, de informações trocadas. Por exemplo, uma coisa é o cartão de vacinação do Bolsonaro, outra coisa são as informações do Ministério da Saúde. Quer dizer, e foi colocado sigilo em um monte de coisa. Em 30 dias a gente vai saber bem essa análise. Foi bom a AGU tomar essa precaução, porque vai que você torna público e depois tem que desfazer. É complicado. Aliás, acho que o Lula foi muito responsável com relação a isso, a quebra do sigilo, né? Esses sigilos abusivos, né, de 100 anos, mandar para a controladoria primeiro para que se tenha um parecer técnico, né? É o republicanismo aí do presidente Lula. Eu vou trazer uma pergunta aqui do nosso público para você, o Shoa. O Anderson Traude está perguntando aqui: eu gostaria de saber se o pedido de prisão de Bolsonaro do PSOL no STF pode prejudicar o envio dos inquéritos para a primeira instância. Pode, o Shoa? Não, eu acho que não. Eu acho que no máximo pode haver um conflito de competência que será resolvido com a maior brevidade possível de tempo, porque as questões são muito sensíveis e importantes para o país. Eu achei... isso eu estava no avião, né? Não tive muito tempo de pensar sobre isso. Um pouco rápido demais o pedido do PSOL, né? Mas também entendo que é uma rapidez que é rapidez se a gente considerar o começo de um governo, mas são situações que a cada minuto a dor se prorroga. Então, não vejo. No máximo que vai acontecer é ser resolvido de quem será a competência, mas inclusive porque o pedido do pessoal é sobre outro motivo, né? É sobre os atos antidemocráticos. Eu acho que não é da CPI da Covid. Se não me engano. E, na verdade, para o Bolsonaro, o STF, eu não sei o que é pior para ele, se é ser julgado pelo STF ou pela primeira instância, porque o que ele ofendeu o STF durante esses 4 anos, o que ele ofendeu o TSE, todas as instituições, quer dizer, é impossível realmente que fique por isso mesmo, né? Eu sou daqueles que acham que o Bolsonaro vai ter o destino dele ali, tá guardadinho. Ô Shoa, você está em Fortaleza, do Ceará, e eu queria te perguntar sobre o Ciro, no sentido de que ele submergiu completamente no processo eleitoral brasileiro e agora, né, continua submerso. Como é que está a vida do Ciro Gomes? Porque ele vai ter de recomeçar de algum lugar? O que você poderia dizer para a gente? Agora você, como a gente chama aqui, fala no Ceará, me lascou total, viu, Conde? Porque você já tinha me feito um monte de pergunta difícil. Agora essa aí bateu todos os níveis. Eu realmente não sei onde é que está o Ciro. A última Ninguém sabe, né? Não, a última notícia que eu tive é que ele tinha, acho que, dito que dava 6 meses para o governo trabalhar e depois ia abrir a boca novamente. Ele realmente ele criou um problema político pessoal, porque ele encampou por um... Não é questão de você ser adversário, ele encampou por endossar acusações falsas, que ele sabia que eram falsas, ele foi para buscar os votos da direita, ele acabou prejudicando o próprio partido. Eu realmente não sei. Aqui está um silêncio em relação a isso.
eu acho que o Ciro também ele já saiu aqui do Ceará faz tempo, né? Faz tempo que ele deixou o governo, tentou a disputa nacional. Ninguém fala não. Ele só fazia as negociações aí, e o Ceará acabou indo agora, com o fim da aliança PT-PDT, está nas mãos agora do PT, né? Sem aliança com o PDT. Eu não sei se tem uma ala do PDT que apoia o atual governo do Ceará. O Shoa, Flávio mas Dino, o problema... diga. Tem, viu, Conde? Tem sim. Mas o problema é que ele rachou feio com o pessoal, né? O Camilo, que hoje é ministro da Educação, tentou, de todos os bósicos, manter o PDT na composição, e o Ciro não quis, né, apoiar a vice-governadora, que hoje é secretária executiva do Ministério, que é Isolda. Então, eles romperam. E aí, entre si, então tem a ala do PDT que está com o governador Elmano, e tem a ala que está com o Ciro. Eu acho que é uma situação que vai ser resolvida em 2 anos na próxima eleição para prefeito. Marcelo Shoa, aqui no Bom para Todos, que prazer recebê-lo aqui. Eu quero te fazer mais 2 perguntas, se der tempo. Uma é sobre... muita gente especula a influência do como é que é, o Instituto Lehman, acho que é isso, né, que chama, na concepção de educação, tanto do Camilo Santana quanto da Isolda Sela. Fundação Lehman. Você tem alguma informação sobre isso e sobre o atual estado da arte real da educação do Ceará? O Camilo ele é um conciliador, né? Então, eu não sei bem o que ele até que ponto o parâmetro da Fundação Lehman funciona na cabeça dele, enquanto pessoa, como um norte. Mas dificilmente ele iria dispensar o apoio da Fundação Lehman num processo de transformação educacional. Aqui no Ceará, a experiência, não digo da Fundação Lehman, mas a experiência de governança do ministro Camilo Santana hoje e da secretária executiva Isolda Sela é altamente positiva, principalmente na educação que competia ao nível de Estado, que era a educação de ensino médio, né, e também o reforço que ele deu ao ensino universitário. Só que agora eles vêm com uma preocupação a mais, que é o ensino básico, que aí me parece também um chamado do presidente Lula, de recuperar o tempo perdido, principalmente para as nossas crianças. Então, assim, independentemente da Fundação Lehman, eu acho que nós teremos um ministério muito bem tocado por essas 2 pessoas aí. Pode ter certeza de que são grandes gestores. Grandes gestores agora no Ministério da Educação. E a gente acompanhou toda a indicação, né? Isolda Sela era virtual ministra, né? Aí acabou indo para o Camilo, mas ela foi também para a Secretaria Executiva. Aliás, foi a montagem do Ministério das mais emocionantes, né, o show? Porque era a cadeira que vinha para cá, era pressões de lá para cá, a frente é muito ampla. Mas eu queria uma pergunta final para você sobre o trabalho do Flávio Dino. O Flávio Dino chegou com muito destaque já, fazendo vários discursos e trazendo várias questões à tona. Como é que você vê a perspectiva do Dino para consertar algumas coisas que ficaram aí muito degradadas, né, no campo jurídico brasileiro, no âmbito do Ministério da Justiça? Por isso que eu acho que foi perfeito esse xadrez que o presidente Lula montou, sabe? Por exemplo, com o ministro Silvio Almeida nos direitos humanos, Flávio Dino na justiça. Porque cada um, as suas possibilidades são fundamentais na pasta. Sendo que o Flávio Dino na justiça ele tem uma representatividade diferenciada. Nós estamos falando de uma pessoa que foi juiz federal, que deixou a magistratura federal sendo liderança na categoria para disputar o parlamento, foi deputado federal, depois foi eleito governador bem-sucedido 2 vezes, elegeu o sucessor, quer dizer, conhece o direito de frente para trás, de trás para frente, e tem autoridade intelectual, moral e política para chegar e comandar a pasta da justiça. Talvez algo que o Silvio Almeida tem toda a capacidade intelectual, sem dúvida alguma, mas esse lance da política, o Flávio Dino tem uma representatividade medida em votos, né? Então, acho que o Flávio Dino é a pessoa certa no momento certo e o Ministério está muito bem montado, com a pessoa liderando
que não poderia ser melhor que o presidente Lula. Olha, para tirar o país desse atoleiro em que se encontra, só alguém que tenha realmente muita experiência, muita credibilidade, inclusive internacional, e muito otimismo. E igual ao Lula, eu realmente não conheço. O presidente Lula, eu sou até suspeito para dizer, porque, de fato, eu nunca vi nada parecido. Nada parecido aqui, nós brasileiros privilegiados em ter uma figura como o Lula, e o mundo agradece também o Brasil, porque o Lula, sim. Eu vou conversar com o Legênio daqui a pouco aqui, e ele vai falar da repercussão internacional. Marcelo Shoa, advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza. Eu estou muito curioso para ver o pós-doc, hein, publicado, quando você está terminando? Não, eu já terminei, já enviei para cota editorial, já está naquela parte de leitura o final de ortografia por eles mesmos e já mandar para a gráfica. Acho que no começo de fevereiro. Quando lançar oficialmente, vem lançar aqui com a gente, hein? Veio sim, Conde. Eu vou até lhe dizer o nome do livro aqui. Rapaz, porque tá bonito, viu? Agora só precisa retomar aqui a... Tá bonito, a Cotter é super caprichosa. Não, e a gente bolou um título perfeito para ele. A pandemia à luz da negação do direito, o morticínio no Brasil. Vai ser uma pancada, mas é para a gente também esgotar e conversar sobre esse... Não sobre o tema, que eu acho que a gente não pode deixar de falar, mas sobre Bolsonaro, porque faz mal, né? Assim, nos machuca conversar sobre essa pessoa, mas ele vai prestar as contas dele bem direitinho. É mais um material... Agora já faz parte da história, e a gente só precisa tomar cuidado para que não se repita. Marcelo Shoa, brigadíssimo. Eu que agradeço, viu, Conde? Puxa vida, eu estou à disposição. Queria aproveitar e mandar um abraço para a Soraya, para o Eduardo e para a Thalita. Também estou com saudade dela, está com o nenenzinho novo, deve estar curtindo lá a licença maternidade, mas assistindo a gente. Então, Conde, meu amigo, minha admiração é grande por você e conte comigo sempre. Bom para todos, é show de bola. Recíproco, meu querido Marcelo Shoa, obrigado.